O enigma da fotografia do pássaro do trovão de Tombstone tem cativado a imaginação do público por gerações. Na primavera de 1890, o Tombstone Epitaph, um jornal local, relatou um encontro surpreendente com uma criatura alada não identificada. Esse evento extraordinário, ocorrido na paisagem acidentada do Arizona, despertou intensa especulação e debate. As descrições da criatura variam, alguns sugerindo semelhança com o lendário pássaro do trovão, figura reverenciada nas culturas indígenas americanas. Outros propuseram uma explicação mais científica, ligando a criatura a pterossauros pré-históricos. De acordo com o folclore, um grupo de fazendeiros locais afirmou ter ferido mortalmente o ser misterioso e, em seguida, fotografado sua forma sem vida exposta em um bar. Aqui está essa história interna. O único começo lógico para a balada do pássaro do trovão de Tombstone é a própria fonte da lenda. A seguir está o artigo exato publicado no Tombstone Epitaph na manhã de sábado, 26 de abril de 1890. Um monstro alado, semelhante a um enorme jacaré, com uma cauda extremamente alongada e um par imenso de asas, foi encontrado no deserto entre as montanhas Whetstone e Huachuca no último domingo por dois fazendeiros que estavam voltando para casa das Huachucas. A criatura estava evidentemente muito exausta por um longo voo e, quando foi descoberta, só conseguia voar uma curta distância de cada vez. Após o primeiro choque de espanto selvagem que passou, os dois homens, que estavam a cavalo armados com rifles Winchester, recuperaram coragem suficiente para perseguir o monstro. E, após uma perseguição emocionante de vários quilômetros, conseguiram se aproximar o suficiente para abrir fogo com seus rifles e feri-lo. A criatura se voltou contra os homens, mas exausta, eles conseguiram evitá-la. E após alguns tiros precisos, o monstro tombou parcialmente e ficou imóvel. Os homens se aproximaram com cautela, seus cavalos bufando de medo, e viram que a criatura estava morta. Eles então procederam a um exame e descobriram que ela media cerca de 28 metros de comprimento e o maior diâmetro era de aproximadamente 1,27 metro. O monstro tinha apenas 2 pés, que ficavam localizados a uma curta distância à frente de onde as asas se uniam ao corpo. A cabeça, segundo estimaram, media cerca de 2,4 metros, com mandíbulas cheias de dentes fortes e afiados. Seus olhos eram grandes como pratos de jantar e saltavam metade para fora da cabeça. Tiveram dificuldade para medir as asas, pois estavam parcialmente dobradas sob o corpo, mas conseguiram medir uma esticada, o suficiente para obter uma medida de 78 pés, fazendo com que o comprimento total de ponta a ponta fosse de cerca de 160 pés. As asas eram compostas por uma membrana grossa e quase transparente, e não tinham nenhum detalhe ou pelo, assim como todo o corpo. A pele do corpo era relativamente lisa e facilmente penetrada por uma bala. Os homens cortaram parte da ponta de uma asa e a levaram para casa. Tarde da noite passada, um deles chegou a esta cidade para buscar suprimentos e fazer os preparativos necessários para esfolar a criatura quando o couro será enviado para o leste para exame pelos eminentes cientistas da época. O descobridor voltou cedo esta manhã, acompanhado por vários homens importantes que tentarão trazer a estranha criatura para esta cidade antes que ela seja mutilada. Essa lenda do pássaro trovão de Tombstone inicialmente gerou certo interesse público. No entanto, essa atenção diminuiu com o tempo, já que as recontagens subsequentes feitas pelos jornais não traziam novos detalhes sobre o suposto incidente nem apresentavam evidências visuais. A narrativa pareceu cair no esquecimento até ressurgir em meados do século XX. Em 1963, o autor Jack Pearl revitalizou a história nas páginas da revista Saga. Seu relato afirmava que a origem da história estava em uma edição de 1886 do Tombstone Epitaph.
e apresentou uma nova interpretação da criatura como o mítico pássaro do trovão, um ser dotado de poderes sobrenaturais no folclore dos nativos americanos. Uma afirmação inovadora de Pérola foi a inclusão de uma fotografia mostrando a criatura abatida e seus supostos assassinos. Essa imagem, segundo Pérola, mostrava a ave presa a uma parede com as asas abertas, enquanto 6 pessoas estavam à sua frente em uma postura peculiar. Surge uma discrepância marcante entre a versão de Pérola e os relatos anteriores, que não faziam menção a evidências fotográficas. Apesar dessa inconsistência, o relato de Pérola reacendeu o fascínio pela lenda, levando inúmeras pessoas a declarar que haviam visto a suposta imagem. Alguns declarantes chegaram a especificar que a fotografia apareceu em uma transmissão de televisão canadense ou nas páginas de revistas populares. Além disso, as descrições da criatura variam, com alguns observadores fazendo comparações com o pterodáctilo, uma espécie de réptil da era pré-histórica. Antes do infame artigo do Tombstone Epitaph, já haviam surgido relatos de criaturas aviárias colossais. No início de 1882, o Arizona Weekly Citizen descreveu o encontro fatal de um homem com uma águia monstruosa, medindo impressionantes 2,24 metros. Essa narrativa foi repetida apenas 2 meses depois no New York Times e no Sacramento Daily Record Union, citando um relatório do Gridley Herald sobre 2 lenhadores que enfrentaram uma ave gigantesca na Califórnia ou no Missouri. De forma única, esses relatos descreviam a criatura com características semelhantes às de um crocodilo. Ao contrário do incidente em Tombstone, a ave sobreviveu a um ataque de espingarda, emitindo um grito arrepiante, comparado a uma mistura de bezerro e urso. A história do epitáfio de Tombstone foi posteriormente reimpressa em jornais como o Sunday Examiner. Uma publicação de San Diego em 1890 descartou a história como uma farsa originada do Examiner, mas, curiosamente, mencionou que o filho de um juiz local relatou ter visto uma criatura semelhante. Embora o jornal fosse cético, sugeriu a existência de uma fotografia documentando a ave abatida no Arizona. Essa afirmação foi aparentemente corroborada pela identificação da imagem pelos garotos, embora seja possível que o jornal estivesse se referindo a uma ilustração, já que o San Francisco Examiner, posteriormente, publicou um desenho da suposta criatura. Um evento não relacionado tem uma ligação curiosa com o mito do pássaro do trovão. O corte da árvore sequoia gigante, General Noble, em 1892, para a Exposição Mundial de Colombo, de 1893, compartilha semelhanças com a descrição fotográfica do pássaro do trovão, feita por Pérola. A imagem anterior ao corte mostra lenhadores em uma pose que lembra de forma impressionante o relato de Pérola. Braços estendidos, pontas dos dedos se tocando. Por fim, um artigo de 1901, no The Citizen, relata a história de Eduardo Zimmerman, um morador de Maryland que atirou e matou uma águia careca monstruosa, exibindo posteriormente seu corpo em seu celeiro. Esta narrativa é muito semelhante à descrição de Pérola, sugerindo novamente possível influência ou inspiração para o relato lendário da foto do pássaro trovão. Outros sugerem que H.M. Cranmer, um madeireiro da Pensilvânia, com uma inclinação para o folclore e o extraordinário, pode ter sido a fonte de inspiração para a narrativa do pássaro trovão de Jack Pérola. Conhecido por relatar múltiplos avistamentos do pássaro trovão e cartas para a revista Destino ao longo das décadas de 1950 e 1960, a correspondência de Cranmer com a publicação tomou um rumo decisivo em setembro de 1963, apenas alguns meses após o primeiro artigo de Pérola. Nesta carta, Cranmer apresentou a história de 2 garimpeiros que supostamente mataram um colossal pássaro-trovão em 1900, exibindo posteriormente sua carcaça em um edifício de epitáfio em Tombstone.
Essa criatura, segundo Cranmer, possuía uma envergadura de aproximadamente 11 metros, e uma fotografia supostamente mostrava 6 pessoas posicionadas sob ela em uma postura única, com os braços estendidos. Acrescentando um elemento intrigante a esse relato, Cranmer afirmou ter visto posteriormente uma fotografia idêntica, apresentando um grupo de pessoas disfarçadas de acadêmicos, acompanhada de uma legenda desdenhosa. A correspondência de Cranmer com a Fate continuou em março de 1966, quando ele revelou que Tombstone era a fonte do boato sobre a foto do pássaro do trovão. Apesar de afirmar que a imagem foi publicada em vários jornais, ele não ofereceu detalhes concretos. Tragicamente, um incêndio em 1967 tirou a vida de Cranmer e, junto com ele, uma suposta fotografia emoldurada do pássaro do trovão. A falta de evidências concretas da posse da fotografia aumenta as dúvidas sobre a veracidade do relato de Cranmer. A possibilidade de exagero para manter o interesse do público em suas histórias não pode ser descartada, especialmente considerando a possível influência da fotografia da enorme árvore nobre em seu estilo descritivo. Ivan T. Sanderson, uma figura proeminente no campo da criptozoologia, também afirmou ter visto a elusiva fotografia do pássaro do trovão. Apesar de sua reputação ter sido manchada pela posterior desmistificação de sua descoberta das pegadas do pinguim gigante, a influência de Sanderson no campo permaneceu significativa, culminando na fundação da Sociedade para a Investigação do Inexplicado. Ou cito, em 1965. Ele afirmou possuir uma fotografia do Thunderbird, que uma vez esteve guardada na Cito, mas que, coincidentemente, foi perdida antes de 1972. A revista Pursuit, afiliada à Cito, forneceu uma descrição da fotografia, retratando uma ave colossal empalada em uma estrutura de celeiro, cercada por pessoas com os braços estendidos. A revista estimou a envergadura da criatura entre 9 e 11 metros, um contraste marcante com as dimensões exageradas relatadas no relato original do epitáfio de Tombstone. Um membro da Pursuit ofereceu uma descrição mais específica, caracterizando a ave como uma criatura preta com uma envergadura um pouco menor, sua cabeça caída e o ambiente ao redor semelhante a outros relatos. As circunstâncias em torno do desaparecimento da fotografia permanecem envoltas em mistério. Embora uma teoria sugira que ela foi destruída em um incêndio no zoológico de Sanderson, em 1955, a existência confirmada da fotografia, uma década depois, torna essa explicação improvável. Outra possibilidade envolve 2 associados da busca que teriam capturado a imagem enquanto investigavam relatos do Thunderbird na Pensilvânia. A confirmação de um guarda florestal de ter visto a fotografia contrasta fortemente com a descoberta posterior de sua ausência nos arquivos da organização. John A. Keel, autor de Criaturas Estranhas do Tempo e do Espaço, relatou uma conversa com Sanderson em meados da década de 1960, durante a qual o desaparecimento da fotografia já havia ocorrido. Keel lembrou de uma publicação dos anos 1950 que apresentava a imagem, descrevendo a criatura como semelhante a um pterodáctilo pré-histórico e datando a fotografia da década de 1880. Ele confirmou que o pássaro estava empalado na estrutura do celeiro, e havia pessoas ao redor. Enquanto alguns afirmam que Sanderson exibiu a fotografia durante uma entrevista na televisão, as imagens, é claro, se perderam com o tempo. Sempre houve dúvidas sobre a autenticidade da foto de Sanderson. Alguns especulam que era um esboço fabricado, possivelmente obra do próprio Sanderson. Outros, como Dave Robbins, lembram-se de ter visto uma interpretação artística da imagem nos anos 1950. No entanto, o esboço subsequente de Robbins divergiu significativamente das descrições fornecidas por Cranmer e Sanderson. Essa representação exibia um Thunderbird abatido e só 2 pessoas, uma armada com rifle, alinhando-se ao relato original do epitáfio de Tombstone sobre o encontro.
A busca por essas elusivas fotografias do Thunderbird tem estado entrelaçada com uma infinidade de outras supostas imagens que retratam criaturas voadoras extraordinárias, mas ainda não identificadas. Muitas dessas fotos, frequentemente ligadas à criptozoologia, foram apresentadas como evidências do Thunderbird. No entanto, um número significativo dessas imagens foi desmascarado como falsificações deliberadas. Mark Hall, um pesquisador da área, fornece uma descrição padrão do Thunderbird como uma espécie de pássaro formidável, caracterizada por uma envergadura impressionante e altura substancial, geralmente adornada em tons sóbrios. Vários exemplos de supostos encontros anômalos com aves têm capturado a atenção do público há séculos. O grande pássaro de Bradford, uma criatura semelhante a um falcão avistada na Inglaterra, e o grande pássaro de Kentucky, uma ave gigante capturada no interior do Kentucky, estão entre os casos mais famosos. Além disso, imagens em vídeo supostamente mostrando um pterodáctilo voando pela península de Yucatán aumentaram o mistério em torno dessas criaturas. A criação deliberada de imagens enganosas complicou ainda mais a busca por evidências autênticas. A fabricação, em 2010 por Christopher Smith, de uma cena de captura de um pterossauro, posteriormente circulou como uma fotografia genuína do Thunderbird, sendo um exemplo desse tipo. Imagens que alegavam mostrar encontros com pterossauros na Guerra Civil Americana foram desacreditadas. O Dr. Carl Schucher dedicou esforços para expor inúmeras fotografias fraudulentas. Um kit de modelo dos anos 1970 foi revelado como a fonte de uma imagem que fingia mostrar um pteranodonte empalado em um celeiro. Outro caso envolveu uma fotografia em que a inclusão de cascos de cervo na imagem manipulada revelou sua artificialidade. Uma das primeiras imagens fraudulentas conhecidas ligadas ao fenômeno Thunderbird apareceu na revista Estranha em 1995. Schucher identificou a criatura retratada como uma figura de uma enciclopédia dos anos 1980. Curiosamente, a fotografia inicial de uma cegonha marabou, capturada por tribos africanas, foi posteriormente popularizada no livro dos recordes Guinness. Outras imagens, como uma fotografia de 1933 de uma raia-diabo gigante, compartilham semelhanças visuais com as descrições do pássaro do trovão, complicando ainda mais o processo de identificação. No final das contas, é igualmente fascinante e impressionante que uma notícia de uma única coluna em um jornal mensal de uma cidade em expansão do Velho Oeste, com pouco mais de 1.000 habitantes na época, pudesse contribuir. Um material tão fantástico e digno de contos de fadas para a febre dos criptozoológicos que tomou conta dos Estados Unidos no século XX. Para encerrar a história, a última evidência que pode conter um pingo de verdade e sustenta o conto original do Pássaro do Trovão vem de Josué Holanda, um pesquisador e historiador de tudo relacionado a Tombstone, Arizona. Ele compartilhou uma citação há alguns anos que pode ou não ser a pista para decifrar esse mistério de 125 anos, conforme segue. Há um elemento estranho na história que a torna um pouco plausível. Isso foi lá pelos anos 1930 ou 1940. Provavelmente foi nas celebrações do Eldorado deles. Tinha um velho cowboy lá e ele decidiu se pronunciar. E ele contou aos repórteres que era um dos fazendeiros que atirou na criatura. Mas eles distorceram tanto a história. Basicamente, ele e o amigo dele perseguiram a criatura enquanto ela voava pelo ar. Mas os cavalos ficaram assustados, deram meia volta e eles não conseguiram voltar para onde estavam perseguindo a criatura. E eles também ficaram um pouco assustados. Eles nunca derrubaram a criatura. Eles não mataram a criatura, que voou para longe. Essa lenda nunca vai terminar, assim como o mistério do monstro do Lago Ness. O pé grande é um mistério. Enquanto houver perguntas sobre ele, vai durar para sempre. Apesar dos muitos relatos de pessoas que dizem ter visto a infame foto do pássaro trovão e das supostas citações dos homens presentes, provas concretas ainda são elusivas.
A falta prolongada de evidências fez muitos questionarem a veracidade da história. Alguns até sugeriram que o fenômeno pode ser atribuído ao efeito Mandela, um curioso conceito psicológico em que um grande grupo de pessoas se lembra falsamente de uma memória compartilhada. A lenda do pássaro trovão de Tombstone segue como um intrigante símbolo do folclore do Velho Oeste. Embora suas origens permaneçam estranhas, o fascínio duradouro por essa criatura revela o desejo humano de explorar o desconhecido, esse mesmo desejo que nos impulsionou para o Oeste desde o início. O mito do pássaro trovão atravessou gerações, cativando imaginações e inspirando inúmeras histórias. Seja um produto da imaginação coletiva, de uma identificação equivocada ou de um encontro genuíno com uma criatura extraordinária, a lenda do pássaro trovão de Tombstone continua sendo um capítulo fascinante nas crônicas da fronteira americana.